amém? O desejo do meu coração, através da inspiração que Deus me deu, é ensinar, é dar a você revelações daquilo que Deus tem para a nossa vida, através da sua palavra e do seu Espírito. Então eu creio, nós vamos falar hoje, como já houve um spoiler aqui, sobre generosidade. Nós vamos ter, talvez, aqui uma aula demonstrativa de vida de prosperidade. Generosidade é um dos itens fundamentais para que nós tenhamos uma vida de prosperidade. Existem alguns princípios que precisam ser cumpridos para que a gente tenha uma vida de prosperidade. Um deles é trabalhar, o outro deles é ofertar, mas a generosidade é o caminho que Deus encontra em nosso coração para nos prosperar. Nós vamos ver isso ao longo dessa ministração, e eu creio que se você estiver atento, você vai receber chaves hoje poderosas de coisas que ainda não estavam reveladas na sua vida. Coisas áreas que você ainda não sabia porque estavam travadas. Hoje você vai receber grandes instruções para destravar esses lugares, amém? A generosidade, ela tem esse poder, e nós vamos ver pela palavra o que ela pode transformar. Eu creio que nós temos para a nossa vida uma promessa. Eu estou aqui há 7 anos, vou fazer com 8 anos nessa igreja, e durante 7 anos o Senhor tem me concedido a honra de receber uma palavra específica para cada ano, para nos conduzir, para nos guiar, porque aprove a Deus, interessa a Deus que o povo dele não ande confundido nem envergonhado, mas saiba qual é o alvo e o destino. Então, para esse ano, ele nos deu uma palavra, de uma certa forma, profética, não tão objetiva como, por exemplo, o ano passado, onde ano de consolidação, a gente sabia exatamente o que era. Esse ano ele fala sobre algo grande e novo, e grande novo pode ser tão uma boa surpresa ou um grande desafio, a gente não sabe, mas ele está nos preparando todo o tempo para herdar uma grande promessa. Então eu creio que o Senhor tem conduzido esse mês de janeiro, o mês de dezembro já também, nos preparando para algo grande, algo especial, algo que ele precisa de uma igreja madura para receber. E sabe, queridos, a igreja que Jesus vai buscar é uma igreja sem ruga e sem mácula. Então é uma igreja aperfeiçoada, é uma igreja madura, é uma igreja que entende a vontade de Deus. E eu entendo que um dos princípios da vontade de Deus é que a sua igreja seja generosa. E aí você vai entender ao longo da ministração que a generosidade move algumas coisas no Senhor. Então, para que nós começamos a falar, eu preciso criar 2 bases com você. Para que a gente possa ter um bom ensino, nós precisamos ter bases para ensinar. Uma delas é você entender o que é prosperidade. Muitas vezes as pessoas ouvem sobre prosperidade e automaticamente se ligam em dinheiro. Dinheiro é um dos itens de prosperidade, mas ele não resume prosperidade. Amém, queridos? Dinheiro é apenas um papel que o homem criou para se comunicar com as trocas das coisas. Mas ele não foi Deus que criou o dinheiro. O dinheiro foi criado pelo homem para facilitar a nossa troca, a nossa barganha, a compra e a aquisição de coisas. Mas quando Deus a palavra fala sobre prosperidade, ele está falando sobre estar provido, nada faltando. Mas ele não está falando só de recurso financeiro, ele está falando de saúde, de paz, de alegria. Ele está falando de você ter uma vida em Deus completa, plena. Ele está fazendo o que Jesus declarou sobre os discípulos, shalom, nada faltando, nada quebrado, tudo no lugar. Você não ter falta, você não ter a miséria, a doença na sua vida, porque Jesus já levou tudo isso. Então a palavra diz que Deus se alegra com a prosperidade do seu servo. E essa prosperidade nós precisamos entender e reformular a nossa mente. E entender que prosperidade não é só dinheiro. Amém, queridos? Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro e são miseráveis. Amém, querido? Porque se o que você tem é só dinheiro, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 15, que você se aquilo que você tem, a importância que você dá, está nessa vida terrena apenas, você é o mais miserável dos homens. Então, queridos, nós lidamos com o reino espiritual e nós não estamos ligados somente a coisas materiais. As coisas materiais nos servem, elas são bênçãos, mas elas devem nos seguir. Nós não corremos atrás delas. Elas nos seguem, as bênçãos nos seguem. Então, uma vida de prosperidade é uma vida onde você é completo, é pleno, onde as coisas não te faltam, onde você tem saúde, paz, alegria, sua família é estabelecida. Essa é uma vida de prosperidade.
Amém, querido? Em relação ao que você tem, o que você tem pode ser importante para você e não para mim. Prosperidade para você pode ser ter um carrão do ano. Prosperidade para mim é estar viajando. Cada um tem o seu. Por quê? O que tem no meu coração é chegar em lugares. O que tem no seu coração pode ser andar por aqui. Então, prosperidade para você vai se manifestar de uma maneira, para mim de outra. Então, a primeira base é essa. Prosperidade não trata só de dinheiro. Prosperidade trata de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida abençoada, de uma vida onde a sua família, a sua saúde, as suas finanças, os seus relacionamentos estão saudáveis. Amém até aqui? Colocada a primeira base, vamos para a segunda base. Nós temos uma segunda base para entender hoje o que é oferta. Porque muitos textos na Bíblia que você vai ler oferta, a sua cabeça automaticamente vai ver cifrão. Mas oferta, a partir de agora, você vai entender que é tudo aquilo que você oferece a Deus. Oferta não é necessariamente dar dinheiro. Quando você trabalha na igreja, quando você serve um irmão, você está ofertando o seu tempo. E o seu tempo para o mundo é o quê? Dinheiro. Mas, na realidade, aquilo que nós oferecemos a Deus é a nossa oferta. A nossa oferta pode ser o nosso tempo de oração, a nossa oferta pode ser o nosso tempo de serviço no corpo, a nossa oferta pode ser o cuidado com o irmão, a nossa oferta pode ser a prestação de serviço para a igreja ou para algum local. Isso é uma oferta, porque você está oferecendo a Deus. Se você oferece a Deus, você está ofertando. Então, toda vez que eu falar de oferta aqui, a sua cabeça vai dizer que é dinheiro e você vai dizer, não, não é só dinheiro. É o que eu ofereço a Deus. Amém até aqui? Colocado essas duas bases, vamos prosseguir? Então, eu quero que você abra lá comigo, em 2 Coríntios 9. Enquanto você abre 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 5, eu quero ler para você o significado da palavra generosidade pelo dicionário secular. Generosidade significa característica da pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Bondade, ação generosa, comportamento que expressa bondade, em que há prodigalidade, abundância, fartura e liberalidade. Então, resumindo todas essas palavras difíceis, generosidade está associada a duas coisas, a bondade e a fartura. Ou seja, você pode dizer, fulano foi generoso porque me deu algo que era dele. Então, generosidade está associada à bondade, quando eu abro mão de algo meu para dar a outra pessoa. Isso é uma bondade, generosidade. Mas eu também posso usar a palavra generosidade para dizer, sirva o meu prato de churrasco generosamente, ou seja, com fartura. Amém? Então, generosidade também é associado à fartura, à abundância. Então, eu uso a palavra generosidade nesses dois aspectos. E nos dois aspectos ele é relevante naquilo que nós vamos aprender. Amém? Coloquei as bases, vamos começar a ler 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Se você achou, diga, eu sou generoso. Amém. Portanto, eu, Paulo, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós. O contexto aqui é que Paulo, ele vai chegar a um lugar, ao povo da Macedônia, que nós conhecemos tão bem, e ele quando chegar lá, ele está aguardando uma oferta já combinada. Mas ele está mandando algumas pessoas na frente para levar orientação. Diga, essa carta é uma carta para a igreja. Ele está mandando orientação para uma igreja dizendo, olha, estou enviando umas pessoas que me precedem para dizer a você uma orientação. Então, ele está mandando essa carta a Coríntios e dizendo, essa carta aí dizendo, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. Então, para por aí, dádiva já anunciada significa que já estava combinado uma oferta. Amém? Não, ele não estava mandando alguém para dizer, olha, vai ter uma oferta. Não, já estava combinado. Ele só estava mandando alguém para dar as instruções de como seria essa oferta. E aí ele diz assim, lembrando que oferta é tudo aquilo que você oferece a Deus. Amém? Não deixa isso escapar da sua mente. Senão você vai ficar fazendo conta aí com cifrão, e a gente não está falando só de cifrão hoje. A gente está falando de oferecer a Deus. Amém? Oferta significa coisas que nós oferecemos a Deus. Ou a outra pessoa. Para que, já anunciada, para que esteja pronta. Como que deve estar pronta? Com a expressão de generosidade e não de avareza. Vamos parar por aí.
Então significa que quando eu oferto, a minha oferta tem uma voz. A minha oferta diz algo. A minha oferta representa algo. Ela tem uma expressão que pode ser de generosidade ou de avareza. Quando nós pensávamos sobre uma oferta de avareza, nós pensávamos em alguém que não ofertou. Mas não. Paulo está dizendo que eles vão ofertar, mas que a oferta deles tem que ter a voz certa. Ou ela é uma oferta de generosidade, ou ela é uma oferta de avareza. Então diga comigo, a minha oferta, aquilo que eu ofereço a Deus, tem uma voz. Amém. Essa voz chega no trono. E aí ele diz, essa expressão de generosidade ou de avareza. Então, você não precisa abrir, mas Hebreus 11:4 fala sobre a voz da oferta de Abel. Ele diz assim, não precisa abrir. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, quanto ao que ofereceu. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel fala até hoje. Nós estamos em anos e anos passaram, milhares e milhares de anos. Mas a oferta dele ainda fala, porque, diga, a oferta tem uma voz. Aquilo que ele ofereceu tinha uma voz. Abel ofereceu com uma voz de generosidade, enquanto Caim ofereceu com uma voz de avareza. Vamos entender por quê. Porque a Bíblia diz que Abel ofereceu das primícias. Ou seja, Abel primeiro pegou a parte de Deus e depois ficou com o que sobrou. Isso significa primícia, primeira parte. Abel entendeu que tudo que ele tinha foi Deus que deu. Se tudo que ele tinha foi Deus que deu, primeiro eu dou a parte de Deus e fico com o que sobra. Caim, por sua vez, deu no final dos tempos. Deu no saldo, no bazar, na promoção, na liquidação. Final dos tempos significa que ele deu a Deus o que sobrou. E ele usou a primeira parte que interessava e deu a Deus o que sobrou. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. E aí Caim fica furioso e Deus disse, mas se você proceder bem, não é certo que eu receberei? Então, Deus tinha a expectativa de que ele agisse da maneira correta. O restante do contexto não nos interessa hoje, mas você precisa entender que existe oferta generosa, e o que nós vamos entender o que é uma oferta generosa, e existe uma oferta, lembrando que a oferta não é só dinheiro, é o que você oferece a Deus, e existe uma oferta avarenta. Essa oferta generosa é inspirada pelo Espírito Santo. E a oferta avarenta é inspirada por quem? Pedro ensina para a gente, quando ele está diante de Ananias e Safira, ele diz para Ananias e Safira o quê? Satanás inspirou você a reter uma parte. Você podia ter ficado com tudo, você nem precisava ter ofertado. Mas a sua oferta foi avarenta. Porque Satanás inspirou você a reter uma parte. Eles não eram obrigados a dar tudo que tinha. Eles não eram obrigados a vender e entregar tudo. Barnabé fez inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus para Barnabé. Então Deus inspirou Barnabé a ser generoso. Por sua vez, em relação a Ananias e Safira, Pedro diz que ele foi inspirado por Satanás. Agora pensa uma coisa. Se Deus e Satanás estão de olho na sua oferta, significa que ela tem valor. Os dois estão preocupados com a tua oferta, atentos à tua oferta, que Deus não fica preocupado. Os dois estão atentos à sua oferta. A Bíblia diz que Jesus ficou prestando atenção ao lado do gasofilaço pela oferta e valorizou a da viúva, que era teoricamente a menor, mas foi a que ele achou mais generosa, porque ela deu o que não tinha, enquanto os outros deram o que sobraram. Agora deixa o primeiro hashtag parênteses da noite. Se você dá o que sobra, significa que se não sobrar você não vai dar. Então você não está disposto nem a dar. Amém? Porque quem dá o que sobra, só dá se sobrar. Quem dá das primícias, dá de qualquer maneira. Então, existe uma oferta, um oferecer a Deus generoso, e existe um oferecer a Deus avarento. O oferecer a Deus generoso é inspirado pelo Espírito Santo. O oferecer a Deus avarento, Pedro diz que é inspirado por Satanás. Se Satanás te inspira, não é para a vida, é para a morte. Amém? Glória a Deus, que alegria! Então, continua lá o texto,
comigo. Então nós entendemos que existem dois tipos de linguagem de uma oferta. Um oferecer a Deus, pode ser seu tempo, sua oração, seu recurso. A oferta, o oferecer a Deus, ela pode ser generosa e ela pode ser avarenta. A generosa, inspirada pelo Espírito Santo. A avarenta, inspirada por Satanás. Aí nós vamos entender que existem... Paulo está aqui oferecendo um ensinamento para eles de como se deve ofertar. Como se deve oferecer algo a Deus. E aí ele continua lá no versículo 6. E isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Está falando sobre o aspecto da generosidade relacionada à fartura. Ok, se você semeia pouco, você vai colher menos. Se você semeia muito, vai colher mais. Até aí é matemática, é natural. Mas aí ele vem no 7 e diz, cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração. O Espírito Santo fala com você aonde? Na sua mente? O diabo fala na sua mente. O diabo sugere na sua mente, ele não tem acesso ao seu coração. Se você é nascido de novo, ele não tem acesso ao seu coração. Mas o Espírito fala através do seu coração. Então ele diz para você não ir pela mente, vai pelo coração, é mais seguro. Porque ao coração Satanás não tem acesso, mas na mente ele tem. Satanás trabalha na nossa alma, na nossa mente, com sugestões que se a gente pensar muito, descem para o coração. Mas ele não tem acesso ao coração. Então Paulo está dizendo, não faz pela mente não, vai pelo coração. O seu coração é seguro. Aquele coração de engano, aquele coração enganoso, era do homem na velha aliança que tinha um coração de pedra. Na nova aliança, você recebeu um novo coração de carne, moldável. Um coração que Deus pode trabalhar. Então Paulo está dizendo, cuidado. Não vai pela mente, não. Contribua segundo o coração. Porque no coração não tem perigo de ser Satanás. No coração vai ser Deus. Vai ser o Espírito Santo. E ele diz, é dessa forma que você deve contribuir. Segundo o seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus não gosta dessa oferta. Essa oferta é avarenta. Murmurenta. Essa não chega para ele. Deus ama o que dá com alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito. Significa que você está sacrificando com alegria. Significa que você sabe o que está fazendo. Significa que você está colocando a sua semente para morrer. Porque semente que não morre não dá fruto. Semente que a gente dá e fica... morre não, querido. E se não morre, não germina. Amém? Então Deus ama o que dá com alegria. O que Paulo está dizendo? Falou de quantidade? Não. Paulo falou de quem ia ofertar ou não ia ofertar? Não. Ele está ensinando que se você vai oferecer algo a Deus, saiba como fazer. Primeiro lugar, receba do coração, porque lá só quem fala com você é o Espírito. Segundo lugar, faça com alegria. Amém? Aquilo que você for fazer, oferecer a Deus, faça com alegria. Vai orar, não vai gemendo não, querido. Vai orar, vai feliz. Amém? Fala, Senhor, eu estou investindo, eu estou semeando na sua vida, porque eu sei que o tempo que eu gastar em oração aqui, eu vou colher em prodígio lá na frente. Amém? Então, Paulo está nos ensinando como nós devemos oferecer as coisas a Deus para que tenha valor. E aí ele continua. A gente vai observar, ele vai continuar, mas a gente vai dar uma pausa aqui. Então, Paulo se preocupou de enviar antes de ser entregue para que fosse feito da maneira certa. Está instruindo, dizendo que deve ser com generosidade, porque a generosidade tem uma voz. Amém até aqui? Então, nós falamos sobre tudo isso. Então, vamos entender um pouquinho a diferença de ser justo e ser generoso. Porque você quer ser justo? Ser justo é joia. Mas Deus chamou a gente para ser justo na nova aliança? Chamou não. Porque justiça é você dar o que o outro merece. E pensa que se Deus fosse te dar o que tu merecia, tu estava na encrenca. Se eu fosse ter o que eu merecia, querido, eu estava encrencado. Deus na graça não nos chamou para receber o que a gente merece, mas é um favor imerecido. Deus simplesmente olhou para a nossa cara e disse, eu quero te dar porque eu sou papai. Ou você só dá presente para o seu filho, ou você só compra as coisas para o seu filho, roupa nova, comida que ele gosta quando ele merece. Querido, eu tive loja de roupa vários anos. E a gente tem uma fase que dá dinheiro. Até os 3, 4 anos de idade é uma alegria só.
Que a criança faz bilu-bilu e todo mundo acha lindo, madrinha compra presente, vovó compra presente, todo mundo. Aí 4 anos vai para a escola, aprende palavrão, come biscoito recheado, morde. Aí já começa a ganhar menos roupa, que está merecendo menos. Com 8 anos, a mãe já vai na loja assim, pelo amor de Deus, resolve logo isso aí. Porque vai perdendo um pouquinho o encanto. Mas o pai não deixa de ter alegria em dar. Sabe que pai é tão bobo, que ele se alegra até com os defeitos do filho que é igual ao dele? Porque o que pai quer é ver que o filho é senso de pertencimento. Eu tenho meus filhos eles têm humor cítrico igual o meu. Humor cítrico, para quem você não sabe, é um humor afiado, perigoso, quase agulha. Eu tenho esse humor, e ele é um pouquinho perigoso. E eles têm o mesmo humor. Eu considero uma qualidade, mais ou menos. Mas eu olho e falo, puxou o pai. Porque papai quer ver filhinho fazendo igual. Então qual a alegria de Deus? Quando ele vê a gente andando igual a ele. Como Deus é generoso. Deus é justo? É, mas não termina aí. Jesus não veio, a lei era justa. Olho por olho, dente por dente. Adulterou, tem que morrer apedrejado. Fez isso, tem que pagar de tal maneira. Isso é justiça, lei, peso. Jesus vem e diz assim, qual a vantagem que tem que você amar seu amigo? O ímpio também faz isso, você tem que amar o inimigo. Qual a vantagem que tem de você ser bom com quem é bom com você? Isso o ímpio também faz. Você tem que receber, tem que pedir uma túnica para você tem que dar 2. Tem que pedir para andar 1 milha, você tem que andar 2. Jesus vem nos ensinar a ser generoso, não vem nos ensinar a ser justo. A igreja que Jesus vai buscar não é uma igreja justa, é uma igreja generosa. Porque justiça, querida, é a pessoa chegar aqui, ela ter pecado e você cobrar a conta dela. Mas Jesus não mandou a gente fazer isso não, mandou vir quebradinho e a gente ajeita. Porque você chegou quebrado. Jesus mandou a gente olhar e falar assim, olha, está com problema mesmo, porque a igreja é hospital. E se a igreja tiver todo mundo certinho, chuta que é laço. Porque é hipocrisia. Igreja vai ter no meio dele deficiências, defeitos. Ah, mas eu não gosto de igreja porque tem muito defeito. Querido, senão você nem entrava. Se a igreja fosse perfeita, tu ia estragar tudo quando tu chegou. A igreja é imperfeita. Ela é cheia de imperfeições. E ela tem que ser justa? Não, eu falei de manhã e vou repetir agora pela noite. Sabe, queridos, eu tive uma criação muito rigorosa no sentido de ser correto, de ser justo. Eu fui criado dessa maneira. Tinha que fazer tudo certinho para receber tudo certinho. Isso gerou em mim, por conta do meu pai, uma certa inflexibilidade de algumas coisas. E durante muito tempo, eu ensinei aos meus líderes a só fazer por alguém o que pudesse fazer por todos. Então, eu dei esse padrão. Estou me arrependendo agora perante a igreja. Eu dei esse padrão, ensinei esse padrão. Só faça por alguém o que você puder fazer por todos. Lindo para o diabo. Porque se você não pode fazer por todos, você não faz por ninguém. Então hoje o que Deus me corrigiu, faça por alguém o que você gostaria de fazer por todos. Porque é semente. Então talvez você não possa fazer por todos. Mas se você fizer por um, Deus já se alegra e multiplica. Você dá exemplo. Porque se na igreja, se eu não puder contribuir com alguém, porque todo mundo tem necessidade, eu não vou dar nada, piorou. Isso é uma mentira do cão. Teve na minha vida até pouco tempo. Mas Deus tratou comigo. Não. Não é para você fazer só o que você pode fazer por todos. Aí ele me conduziu através de um livro a me mostrar que Jesus não era assim tão justo. Porque Jesus chegou no lugar que tinha um monte de gente precisando de milagre. Lembra lá daquele tanque que o anjo tinha que mexer para ele cair? Aquele tanque estava cheio. Lembra que todo mundo passava à frente do sujeito? Então, e aí ele diz no livro, se Jesus entrou naquele lugar, Jesus podia curar? Podia. Tinha um monte de gente esperando cura? Tinha. Jesus curou um. Ué, então Jesus é injusto, porque tinha um monte de gente. O livro chega a ser engraçado, porque o autor viaja e ele diz assim, Jesus deve ter entrado assim, dá licença, porque devia ter um monte de gente jogada no chão. Peraí. Chegou lá, curou um e foi embora. E aí você vai pensar, isso é justiça? Não sei. Foi Jesus que fez. Quer discutir? Jesus que fez. Curou um. Fez por um o que ele gostaria de fazer por todos. Sabe que isso é um bom princípio para a gente levar para a nossa vida? Se você não pode fazer por todos, pelo menos você pode fazer por um.
Por um você pode, então faça por ele. Porque a partir do momento que você fizer por um, Deus vai te multiplicar para você fazer para mais gente. Enquanto você estiver preso a fazer só quando puder fazer para todo mundo, tu vai fazer nunca. Então, queridos, a gente precisa entender que essa história de justiça é mais humana do que de Deus. Porque pensa só, Jesus fez escolhas. Tinha um monte, escolheu 12, andou com 3. Tinha escolhas. Tinham direções de Deus para algumas coisas. Jesus foi justo com aquela mulher adúltera? Não. A justiça para aquela mulher era ser apedrejada. Afinal de contas, você pensa na mulher e em Jesus, mas e o outro lá que ficou com chifre? Porque tem um terceiro lá que a gente não lembra, não. Mas ou aquele outro homem era casado e a mulher ficou sofrendo, ou ela era casada e tinha um marido lá com dor na cabeça. Então era justo ela ser apedrejada. Mas Jesus veio fazer justiça? Não, disse, eu não te condeno, vai em paz e não peque mais. Eu não vim para condenar, eu não vim para julgar. Então esse senso de justiça e generosidade precisa entrar na nossa vida. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 5:7, se eu não me engano, que nós não devemos ser demasiadamente justos. Aí tem crente pilantra que diz assim, isso é para não pagar imposto. Para que ser tão justo, né? Não, não é isso que está falando, não. Criatura de Deus. Vai orar. O que está falando ali é para você não ser tão pau pé de pedra. Bateu, levou, só o que merece. Não seja demasiadamente justo. Vamos ler o texto para você ficar mais alegre. Eclesiastes 5:7. Aliás, corrigindo, Eclesiastes 7:15. Esse negócio de número me persegue. Eclesiastes 7:15. Você achou? Diga, eu sou generoso e vou viver muito. Eclesiastes 7, você vai entender porque eu falei isso. Diz assim no 15, tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga seus dias na sua perversidade. Dê glória a Deus. Ele está dizendo aqui que tem justo que morre cedo e que tem bandido que vive muito. Aí tu dizia assim, isso é o diabo que patrocina. Por isso que bandido não morre. Não, querido. É porque o princípio para receber uma vida generosa é ser generoso. E tem muito traficante e bandido que é generoso. O cara chega lá, ele dá um monte de coisa, ele provê a família, ele faz. E tem muita gente crente, filho de Deus, que é suvina. Que fala assim, tá vendo? Ah lá, caiu, quem mandou? Também não obedece a palavra, tem mais é que sofrer mesmo. Vai morrer cedo. Porque essa justiça encurta a vida. Aí ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo aqui, ó. Eu já vi muito justo que perece na sua justiça. E há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, dono de toda a verdade. Jesus veio trazer a verdade, mas veio trazer a graça também, os dois juntos. Não é só para você ser o dono da verdade, fiz rema, fiz escola de ministro, sou verbiano, não. Seja gracioso também. Amém, queridos? Menos cobrança, mais leveza. Às vezes a pessoa não pode nem espirrar e dizer, estou resfriado. Seguir. Não, irmão, tu é sarado. Não. Deixa a pessoa dizer que está resfriada e diga, você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Verdade e graça. Jesus veio trazer os dois. Quem veio trazer lei foi Moisés. A gente não está na lei mais não, a gente está na graça. Amém? E aí ele fala sobre isso e diz... Por que te destruiria a ti mesmo? Vou ler numa outra versão para você entender melhor um pouco. King James. Nessa vida vazia e sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu jovem por causa da verdade. E um ímpio que desfrutou de vida longa apesar de sua malignidade. Na Bíblia Viva, nessa vida boba, eu já vi de tudo. Inclusive que algumas pessoas morrem cedo e alguns homens mal têm vida bem longa. Significa que nós temos que atentar à generosidade. Eu não estou dizendo que você pode ser mau ou perverso, mas eu estou dizendo que isso não te garante vida longa. O que garante uma vida generosa é a generosidade que você vai atuar na sua vida. Amém? Então é isso que ele está dizendo. Não seja demasiadamente justo, não. Fica medindo tudo, não. Só doce me dá. Não trato bem meu marido, não. Aquele traste não merece. E quem disse que ele tem que merecer para você honrar o seu marido? Não, eu não vou fazer isso, não. Ela nunca faz por mim. A Bíblia, Jesus diz para a gente fazer o que a gente quer que façam pela gente, não o que fizeram. Então, o que quer que você faça? Faz pela pessoa. Ele não está dizendo para você fazer o que o outro fez.
Porque senão você seria reativo. Você não seria cristão. Você só vai dar o que você recebe? Não, você primeiro dá, para depois receber. Dá o quê? O que você gostaria de receber. Então aí a gente quebra um monte de imundice, né, que tem na nossa vida. Né? Porque eu vou falar de manhã, eu falei, agora está gravando. Pois é. Mas, querido, eu falei de manhã, eu vou repetir. Tem mulher negociando sexo com o marido para conseguir o que quer. Isso é manipulação e feitiçaria. Bruxa. Bruxaria. Porque sexo está associado ao casamento. A mulher faz o seguinte, deixa o bichinho na seca até dar o que ela quer. Isso é prostituição, querido. Isso é manipulação, feitiçaria. Então, toma cuidado com essas coisas na nossa vida, porque esse senso de justiça pode nos tirar do lugar poderoso que Deus tem pra gente. Eu não sirvo a mesa para ele porque ele não merece. Deus não mandou você fazer o que o outro merece. Deus mandou você honrar o seu marido. E o maridão de Jesus, honrar a sua esposa. Porque às vezes também só quer sexo, mas não faz mais nada por ela. Não, querido. A gente tem que fazer o que gostaria que fizesse pela gente. Esse é o cristianismo. Isso é viver a nova aliança. Ser generoso. Dar além do que o outro merece. E além da medida. A pessoa não fez, mas você, porque a sua natureza é boa. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus, ele foi derramado em seu coração através do Espírito que foi derramado em seu coração. O Espírito do próprio Deus. Então tem generosidade aí dentro já. Só tem que ativar, colocar ela para o lugar. Ah, pastor, mas eu não tenho esse dom, nem eu. Não tenho. Desculpa. Você está na igreja que o pastor se expõe. Já me disseram para eu não fazer isso, mas eu não consigo. Porque a Bíblia fala em Romanos 12, 8, de alguns dons. E entre eles, ele fala do dom da liberalidade. Que é aquele que contribua com liberalidade. Esse é um dom. Aquela pessoa que está sempre procurando alguém para dar. E irritantemente ela enriquece. A pessoa, toda hora ela procura alguém para ofertar, para ajudar. Aí ela ganha um negócio, entrega aquilo, fica sem nada. No dia seguinte ganha o dobro. Isso é um dom. É um dom de liberalidade. Esse foi Deus que deu. Não tem nada a ver contigo. Deus deu. Tem pessoas que têm esse dom. Deus usa essas pessoas para avançar a igreja, para ajudar os irmãos. Gente que me procura e fala, olha, vai ter aí o Rema, quantos alunos eu posso manter? Tem gente assim no nosso meio. E essas pessoas, irritantemente, está sempre chegando bênção para elas. Isso é dom. Esse dom está na minha vida? Não está. Se depender de mim, natureza humana, eu não baixo o vidro no sinal, porque eu acho muito chato. Muito chato. Não gosto que me vendam coisa, não gosto que peguem em mim para eu comprar coisa. Não gosto. Mas eu me exercito. Porque amor, paz, alegria e generosidade são exercícios, decisões que nós tomamos. Se você tem o dom, relaxa. Você já está com ele. Mas se você é como eu, que esse dom não está na sua vida como dom, você vai fazer o quê? Tomar a decisão como eu tomo. Então eu vou tomar a decisão de ser generoso. Às vezes eu não vou querer dar, mas quem diz que eu vivo pelo que eu sinto? Não, eu sei o princípio e sei a promessa, então eu vou dar, sem querer mesmo. Mas quando eu der, eu vou dar com alegria, porque alegria também é decisão. Amor é decisão. A gente que romantiza tudo, achando que o céu se abre e a gente vê um poder sobrenatural. Não, querido. Tem fruto do Espírito mesmo ali, é pegar a carne, botar ela quieta e dizer, não, eu queria mais era gastar esse dinheiro na praia. Mas o Senhor está mandando fazer, eu vou fazer. E se o Senhor não mandar fazer, eu estou vendo a necessidade, eu não sou cego nem burro. Então tem coisas que a gente vai ver, tem coisas que Deus vai dizer, querido, mas não fica nessa letargia não, porque também atrasa. Tem coisas que você não precisa que Deus diga não, tem coisas que você vai ver. São necessidades que Deus vai mostrar para você. E aí você não fica esperando ele dizer, o céu se abrir, não. Tem coisas que você sabe que precisa ser feito, corra para fazer. Aprenda a desejar ser o que abençoa e não o abençoado o tempo todo. Porque tem gente que é tão tola que fica orando para Deus mandar por alguém a provisão. Querida, eu quero ser o carteiro, não quero ser o que recebe. Eu quero ser o que abençoa, porque eu só vou dar o que eu tenho. Josias tem outra versão para dar e receber. A minha é o seguinte, é melhor dar e receber por quê? Porque só dá quem tem, criatura. Recebe quem precisa. Eu prefiro ser sempre o que dá. Porque se eu dou é porque eu tenho, é porque eu sou mais prático. Ele vai mais na palavra. Né?
Mas não é melhor? Porque se tem um lado alguém recebendo e alguém dando, qual é o melhor lugar? O que está dando, afinal de contas, ele tem. Se ele tem, ele não precisa receber. Ô, glória! Amém, queridos? Não é orgulho não, mas é inteligência. Melhor que na minha vida eu seja o que dá. E quando eu precisar receber? Glória a Deus, vou receber com alegria. Amém até aqui? Glória a Deus. Então a gente está falando sobre diferença entre justiça e generosidade. Você leu Eclesiastes, você entendeu, viu que esse negócio de justiça em Deus não é o mesmo ponto de vista que o seu. Deus, ele é bom, mas ele é justo. Deus vai te castigar? Não, mas também não vai poder te proteger no erro. Porque a severidade de Deus é simplesmente não poder ir além da sua palavra. A severidade de Deus não é ir contra você, mas é não poder ir a favor. Ficar limitado na sua palavra, porque Deus não pode todas as coisas. Deus não pode todas as coisas. Ele é todo poderoso, mas na sua soberania ele resolveu se limitar. Ele não pode mentir, ele não pode ir contra a sua palavra, ele não pode voltar atrás na sua palavra, ele mesmo se limitou na sua soberania. Amém, queridos? E ele não pode, mesmo te amando, cobrir o seu erro. E aí você bloqueia ele, então ele vai ser severo. Mas quando você é generoso, você vai ver um Deus generoso. Porque ele mudou por sua causa? Não. Porque ele se revela diferente de acordo com a sua ação. Vamos ver isso na Bíblia? Salmo 18, por favor. Se você achou, diga: eu sou generoso, vou viver muito e vou prosperar. Glória a Deus. Deixa eu achar Salmo 18. Glórias a Deus. Salmo 18, versículo 25. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro. Então Deus está dizendo que na medida que você se apresenta, é a medida que ele se revela a você. Se você se revela puro, se você se mostra puro, tem uma atitude pura, ele se revela puro. Se você tem uma atitude fiel, ele se revela fiel. Se você tem uma atitude generosa, ele se revela generoso. Por quê? Porque ele mudou? Não, ele só abriu a revelação para você. Mas ele diz que se você, mas com o perverso, reage à altura. Eu quero ler em outra versão. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Significa que Deus se revela a você de acordo com a sua ação enquanto é bom. Porque quando é ruim, ele não pode se igualar a você, não. Quando é perverso, ele não se torna perverso. Ele só fica inflexível. Ou seja, o acesso acaba. Só acaba o acesso. Então, o que a gente entende nesse texto? Deus quer se revelar. Mas ele precisa da sua ação para se revelar. Aonde tem isso na Bíblia? Um monte de vezes. Coisa mais linda é a revelação de Abraão. Pensa na revelação de Abraão. Abraão revela o seguinte para o filho dele: o Senhor proverá o cordeiro. Querido, isso é uma revelação messiânica que Abraão não tinha tido contato antes. A única revelação messiânica que havia antes era lá em Gênesis, quando Deus fala sobre a cobra, morder o calcanhar do homem, pisar na cabeça dele, mas ali era uma pista longe. Abraão não tinha textos para falar sobre um cordeiro que morreria no lugar da humanidade. E por que Abraão recebeu essa revelação? Porque Abraão estava indo dar o seu filho, que era a coisa mais preciosa que ele tinha. E na sua generosidade, Deus se revela a ele. Deus dá a ele a revelação de todo o projeto messiânico que haveria. Abraão, fica tranquilo. Porque você se mostrou, se você se demonstrou generoso diante de mim, eu vou me revelar mais generoso ainda. Eu vou mostrar para você que o sacrifício que você está fazendo é só uma semente diante do que eu vou fazer pela humanidade. Eu não estou aqui, Abraão não estava ali dizendo uma historinha para enganar o filho. Não. Abraão cria, por quê? Porque já havia sido revelado a ele. E aí você pode pensar, Abraão estava falando sobre o cordeiro que ia morrer no lugar de Isaac. Não, querido. Essa seria uma revelação proporcional.
Mas Deus não vai na proporção. Deus recebe de Abraão uma generosidade de entregar seu filho e faz a ele uma revelação extraordinária de que ele entregaria um filho por toda a humanidade. O Senhor proverá o seu cordeiro. Que revelação é essa? Como que ele chegou a essa revelação? Generosidade, porque quando Deus encontra generosidade no seu coração, ele pode te confiar coisas. Porque como é que ele vai confiar coisas para um avarento? Não. Ele encontra generosidade, ele confia coisas. Salomão está lá. O pai fazia holocaustos com dezenas e centenas de animais. Salomão vem de forma exagerada, generosa, e mata milhares de animais. Faz um holocausto com milhares de animais. Deus aparece para ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Sonho de todo mundo. Deus pergunta para ele: o que queres? Porque esse tamanho de generosidade que você apresentou, me cabe colocar coisas minhas aí. Eu vou me revelar a você. Você foi tão generoso que eu vou me revelar generoso a você. Eu vou mostrar a você que essa sua generosidade aí é uma semente, uma gota do que eu sou. Que queres que eu te faça? Me dá sabedoria. Tá bom, eu vou te dar sabedoria porque você é generoso. Você não vai usar a sabedoria para o mal. Então eu vou te dar sabedoria. Mas eu não vou te dar só isso não, eu vou te dar riqueza também. Eu vou te revelar como andar em paz, como ser sábio, como ter dinheiro, como ter riqueza, como ter pessoas servindo, como ser um bom rei. Salomão recebeu a revelação da sabedoria de ser um bom rei. Caiu em outra história, que a gente pode falar doutrinariamente, que ele caiu nas associações. Ou eu posso dizer, caiu com mulher. Né? Aí você fica com a versão que você quiser. Mas caiu em outra área, porque fraqueza todo mundo tem. A gente tem que guardar todas elas. Cada um tem a sua, mas generosidade havia nele. E quando Deus vê a generosidade, pergunta: o que tu quer, garoto? Tu acha que Deus foi comprado pela oferta? Deus está interessado em quantos bichos vão morrer? Não, querido. Deus não está preocupado com a oferta, não. Deus não está ligando para a oferta. Deus quer o coração do ofertante. Quanto você vai dar? 1.000 animais, 3 moedas? Ele não quer saber a quantidade, querido. Ele não precisa da sua quantidade. Jesus pegou 5 peixes, alimentou 5.000 pessoas. Ele está preocupado quanto você vai dar? Tá não, querido. Ele quer saber onde está o teu coração. Para quê? Para ele poder se revelar. Para ele poder dizer: opa, teu coração é generoso? Então eu posso me revelar generoso para você. Porque se seu coração for avarento e eu me revelar generoso, sabe o que você vai fazer? Enriquecer, encher seu bolso e não vai ajudar ninguém. Mas se você se mostra generoso, eu me revelo generoso. Se você se mostra benigno, eu me revelo benigno. Deus não muda, mas ele se revela. Que revelação linda de Abraão, que revelação linda de Salomão. Agora, vamos ao inverso, o avarento. O avarento fica cego. Vamos pensar, Ananias e Safira, cegou. Coração cego, ficou cego. Por quê? Porque pensou com avareza. Tem um exemplo na Bíblia, não precisa ser nada que você vai discutir doutrinariamente, não. Mas eu gosto muito do exemplo da Bíblia, que é a segunda multiplicação dos pães. É a segunda, diga comigo, segunda. Já tinha tido uma. Os discípulos já tinham visto Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 pessoas. Sobraram quantos cestos? 12. Um para cada um. Voltou todo mundo carregando um cesto. Ó que beleza. Me mostrei generoso com Deus, porque tudo que eles tinham era aqueles 5 pães e 2 peixes. Deus viu aquela generosidade e falou: uau, vou me mostrar mais generoso ainda. Alimentou 5.000, sobrou um cesto para cada um. Na segunda multiplicação, são 7 peixes para 4.000, mas sobraram só 7 cestos. 5 discípulos voltaram de mão vazia. A gente tira aí Judas e Tomé, fica fácil. Judas, tu sabe que não era generoso. Tomé tinha que ver para crer, então a gente já sabe. Os outros 3 você vai orar para a revelação. Mas 5 voltaram de mão vazia, porque eram 7 peixes para 4.000, 7 pães, mais pão, menos pessoas. Mas sobraram menos cestos, a conta não bateu. Só que se você continuar decorrendo o texto, você vai ver que lá no barquinho tinha um pão escondido. Depois você lê em casa. Eles começam a discutir sobre pão. Jesus está falando do fermento do fariseu, que na realidade é encrenca lá que eles estão colocando, incredulidade, mas eles estão preocupados com o pão, porque tinha um pão escondido.
Na realidade, tinha 8 pães. Só apareceram 7. Algo de errado não está certo. Teve sugestão de Satanás aí. Guarda um que vai faltar. A avareza. Deus deixou de alimentar o povo? Não. Deus não vai deixar de alimentar o povo por causa da tua oferta, não. Se preocupa, não. Se mexe com isso, não. Que isso não tem nada a ver contigo. Se você vai ofertar ou não vai ofertar, o projeto de Deus vai se realizar da mesma maneira. A questão é quem vai voltar com o cesto. Quem vai voltar com o cesto? O generoso, o inspirado pelo Espírito no coração. O avarento na mente, inspirado por Satanás, volta sem cesto. Então a gente tem que entender que Deus vai se revelar generoso quando você é generoso. Deus não vai deixar de ser generoso, mas Ele não vai poder se revelar a você quando você for avarento. E a gente está falando de dinheiro? Não, a gente está falando de oferta, de oferecer a Deus. Pode ser seu tempo. Eu gosto muito de um ministro que ele fala sobre ofertar tempo. E aí os empresários dizem, pastor, eu não tenho tempo para ofertar, porque o senhor sabe, eu sou empresário. Sei que você é empresário, mas também sei que a prostituta deixou de ter, quando se converteu, teve que deixar de se prostituir. E vivia disso. Então você pode mudar a sua vida um pouquinho para oferecer algo para Deus. Não é verdade? Porque o drogado parou de consumir drogas, a nossa expectativa é que ele mude de atitude. Porque que o que é lícito o empresário trabalhar, ele não pode mudar uma atitude para adequar a Deus e dar um tempo de qualidade para Deus. Nós podemos também. Todo mundo, quando chegou para Deus, teve capacidade de alterar a sua vida. A gente só espera que o que está muito torto se ajeite, mas às vezes a gente tem que ajeitar o que está pouquinho torto também. Porque aquilo que a gente vai oferecer a Deus com alegria, com generosidade, vai exigir sacrifício. E a gente vai ter que oferecer isso para entender que se a gente se mostrar generoso, Deus vai ser o que conosco? Generoso. Querido, deixa eu dizer uma coisa, se você ofertar tempo para o Senhor, não vem me dizer que seu dia vai ser curto, que não vai ser não. Separa uma hora por dia para orar e vê se o seu dia não vai render mais. Porque se você se mostrar generoso ao Senhor, Ele vai se revelar generoso a você. Amém? Glória a Deus! Então a gente está falando sobre generosidade. A gente falou sobre cegueira espiritual, sobre quando Deus resiste a nós por conta da avareza. Nós falamos sobre um bom exemplo, mas vamos ver alguns exemplos de generosidade para a gente encerrar. O Ministério de Música pode subir para dar a impressão que está acabando. Exemplo de generosidade e revelação nós tivemos de Abraão, nós tivemos de Salomão. Mas agora nós temos que entender, volta lá para 2 Coríntios 9, porque a gente tem que entender que a generosidade ela tem um objetivo e um fim proveitoso. A generosidade ela tem um propósito. Por isso que Deus quer prosperar o generoso. E essa prosperidade, lembra que a gente falou lá no início, que a gente está tendo uma aula demonstrativa de vida de prosperidade? Isso é uma aula de vida de prosperidade. Um dia eu dou essa aula, eu falo sobre generosidade. Porque quando você entende generosidade, você entende que Deus se revela a você. Como se revelou para Abraão, como se revelou para Salomão, como se revelou para tantos outros. Na generosidade. Como aquela viúva que tirou o pão do filho para dar para o profeta. Se revela. Deus mostra a vontade dele. Deus tem liberalidade de agir na sua vida. Para ser generoso também. Então nós entendemos isso para prosperar. Para que a nossa vida vá bem. Em qual área? Naquela que está ruim. Meu casamento está uma droga. Você está sendo generoso nele para Deus te revelar a solução? Porque se você no seu casamento não está bem, mas você está pagando mal com mal, Deus não pode se revelar a você com a solução. Ah, minha família, meus filhos estão com problemas. Eu não consigo, estou perdendo os meus filhos. Seja generoso nessa área. Seja generoso para que Deus possa revelar a solução. Deus quer se revelar, querido, Ele só precisa achar o espaço. Deus quer que você prospere, Ele só precisa achar um coração generoso. Amém? Então nós estamos falando sobre essa generosidade e o fim proveitoso dela. 2 Coríntios 9, você estava lá, no versículo 10, ele diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão como alimento, diga comigo, semente é para semear, pão é para comer. Joia? Aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Vamos entender aqui. Dá semente a quem semeia e pão para alimento.
Qual a consequência que você semear? Não vai faltar pão. Ele diz, suprirá. Mas ele multiplica o pão? Ele multiplica a semente. O que acontece com o crente que não entende isso quando prospera? Quando multiplica a semente, ele pensa que é pão e come. Aí Deus fica sem ter como continuar prosperando. Porque a Bíblia não está dizendo que ele vai multiplicar o pão. Não, o pão é para suprimento. Ele só está garantindo que não vai faltar. Está suprido. Mas ele diz que a semente, que é aquilo que você vai continuar usando para semear, ele vai multiplicar. Então a prosperidade do cristão não é para comer. Não, a sua garantia é que vai estar suprido, nada vai te faltar. A prosperidade do crente é para semear. Porque Deus não dá semente a quem come o pão. Deus dá semente a quem semeia. Então ele está dizendo, não vai faltar semente para você semear. E o pão pode ficar tranquilo que não vai faltar. Está suprido. Mas a multiplicação é na semente. Para você continuar semeando. Quando a gente não entende isso, o que acontece? Deus abençoa. Chega na igreja muidinho, desempregado. Com problema, casamento destruído, porque falta dinheiro, dá ruim para tudo quanto é lado. Né? Falta de dinheiro é uma das poucas coisas que faz o homem não querer sexo. Falta de dinheiro. O negócio é ruim mesmo, é do cão. Então, é problema. Então, falta de dinheiro é um problema. Cheguei na igreja com falta de dinheiro. Consegui um emprego, consegui o dinheiro, consegui as bênçãos. Agora não tem mais tempo para Deus. Vai continuar recebendo semente? Não, querido. Está comendo tudo. Deus quer te dar o pão para o seu sustento. Mas as sementes Ele quer multiplicar para você continuar semeando. Semeando e semeando. Generosidade. Então, quando Ele diz isso, Ele está falando. Ele continua lá no 11. Enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para que Ele vai te enriquecer? Para você ser justo? Não. Para toda generosidade. A qual faz que por nosso intermédio, quando somos generosos, renda graças a Ele. Então não é sendo justo que você agrada a Deus ou dá graças a Ele. Ah, fulano de tal, vou lá na igreja dele, ele é tão correto, se errar com ele, não, ninguém vem nessa igreja não. Agora, quando você recebe o mal e paga com o bem, as pessoas olham e falam, que Deus é esse? Que faz com que essa pessoa receba o mal e pague com o bem. Que Deus é esse que faz essa pessoa tirar dos seus para alimentar os que não podem? Que Deus é esse que eu quero conhecer, que faz essa pessoa que eu nunca fiz nada bom por ela, me acudir tão bem? Porque a generosidade é que rende graças a Deus. Então, Deus quer te enriquecer? Quer. Para quê? Para você ser generoso. Mais generoso. Se revelar generoso. Para que através da sua generosidade, graça seja dada a Ele. Então tem um propósito nessa generosidade e nessa prosperidade que Deus vai liberar sobre a sua vida, ainda hoje. Amém, queridos? Porque se essa palavra cair no solo do seu coração da forma devida, com arrependimento, porque não é remorso, mas é arrependimento, é mudança de atitude, se ela cair no solo do seu coração e ela encontrar espaço para germinar, querido, você vai prosperar. E vai começar hoje. Cadeias vão ser quebradas, porque eu não preciso trazer dos Estados Unidos um profeta para declarar uma profecia sobre a igreja. Pode ser o da casa. Você recebeu uma profecia aqui antes de começar o culto, de uma pessoa que raramente se move dessa maneira. E aí você não vai receber por quê? Não vai ter honra com o da casa? Não, querido, garra essa palavra. Cadeias vão ser quebradas hoje, vão ser rompidas. Grilhões vão sair, porque você saiu da ignorância. Você não é mais só justo, você agora é generoso. E se você é generoso, você não vai morrer como justo, demasiado. Não, você vai viver muito. E se você vai viver muito, você também vai enriquecer. Para quê? Para toda generosidade, que vai levar o quê? Graças a Deus. Honra a Deus. Nós vamos crescer nisso e vamos prosperar. Por quê? No 12, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos. Lembra que ele falou que não era para dar por constrangimento, mas com alegria? Não supre só a necessidade. A gente já aprendeu que a necessidade, Deus supre com 5 pães.
Não vai depender da sua oferta. Mas também redunda em muitas graças a Deus. Quem seremos nós? Rio ou represa? Nós vamos ser rio, querido. Não vamos receber e comer tudo pensando que é pão. Não. Vamos enriquecer, vamos prosperar, mas vamos continuar semeando. Amém? Efésios 5 fala que Jesus vem buscar uma igreja sem ruga e sem mácula. Ele está falando ali de como o marido deve cuidar da sua mulher, e ele diz que é assim que Cristo cuida da sua igreja. Uma igreja generosa, uma igreja que não vai ficar medindo, uma igreja que não vai ficar considerando se a pessoa merece. Não, queridos, muitas vezes você vai ver gente que não merece sendo honrada nesse lugar. Fica tranquilo, Deus está no controle disso, porque eu dei esse controle a Ele. Deus não está no controle da tua vida, não, é você que está no controle dele, amém? Está na sua mão o volante. Que a gente às vezes gosta de terceirizar, né? Deus está no controle, Deus está no controle. Se der ruim é Ele, se der bom é meu. Não. A gente tem controle da nossa vida. Existem áreas que a gente entrega de verdade, confia. Então, querido, muitas vezes pessoas vão ser honradas sem merecimento. Mas por quê? Porque honra não volta vazia, não. Honra não é por merecimento. Fica tranquilo, honra é plantação. Quando você planta honra, você vai colher. Porque são sementes poderosas que elas germinam e dão frutos poderosos. Não dispense, não deixe de honrar uma pessoa por conta de merecimento. Ana honrou Eli. Eli não merecia, não. Eli era um mau sacerdote, mas ela ganhou o filho dela. Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril. Não conseguia ter filhos. Eli ofendeu ela, disse que ela estava bêbada quando ela estava orando. Mas ela não devolveu a ele na moeda, não. Ela continuou honrando. E por conta da honra dela ao sacerdote, mesmo que o sacerdote fosse indigno, ela recebeu o prêmio dela. Honra é uma semente que nunca volta, querido, vazia. Fica tranquilo. Não entra nessa que vê se merece, não. Porque aí você vai entrar em julgamento e você não foi chamado para julgar. Seja generoso. Se a pessoa não merecer, você está sendo mais generoso ainda. Porque quando você dá o que não merece, é mais generosidade. Amém, queridos? Isso vai fazer o quê? Coisas serem destravadas. Eu separei aqui um texto que eu li no livro, e eu gostei muito, que diz assim: não éramos pessoas equivocadas, necessitadas de correção. Nós éramos pecadores necessitados de um Salvador. Precisamos de mais que uma segunda oportunidade. Precisamos de um segundo nascimento. Então, uma igreja generosa é uma igreja que vibra com o novo nascimento de cada pessoa. Uma igreja generosa é uma igreja que traz o torto. Sabe, queridos, eu tenho andado um pouco preocupado, que a nossa igreja está cheirosa demais. Todo mundo crente, todo mundo sabendo a palavra. Cadê os visitantes torto? Cadê as pessoas com problema? Cadê aquelas que talvez você tenha vergonha de entrar aqui com ela? Por que não está trazendo? Pode ser que você esteja sendo demasiadamente justo. E nós precisamos ser generosos. Ver quem precisa dessa palavra que está enchendo a nossa barriguinha. A gente está comendo pão fresco todo dia. Mas e as sementes? E aquela vizinha que bota funk, que você queria matar no domingo? Você já convidou ela para vir à igreja? Você já convidou ela para receber essa palavra? Aquele seu parente que errou, aquele que pegou dinheiro emprestado, não pagou, ainda botou no Instagram, comprou um carro novo? É esse, querido, que precisa dessa palavra. Porque se você está julgando, está vendo quem merece, você entrou numa área que não é nossa. Nós estamos na época da graça. Nós estamos na época de amar quem não merece. Nós estamos na época, na maturidade de receber quem não fez nada por nós. Porque senão a gente vai ser só justo, retribuir o que ganhou. E isso é pouco para um Deus que colocou o seu filho numa cruz. Ele colocou o filho numa cruz quando você e eu não merecíamos. Ele deu o melhor dele. E a gente não merecia, mas ele deu. Ele foi generoso. Ele se revelou generoso. Nós precisamos ser uma igreja generosa. Por quê? Porque Deus se alegra e porque nós queremos prosperar. Deus vai se revelar de acordo com a sua atitude. Deus não vai mudar, mas Ele vai se revelar de acordo com a sua atitude. Fica de pé. Glória a Deus.